Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai estar vendo esse podcast. Esse é o terceiro podcast. Se você ainda não assistiu os outros, vai lá, assiste, tá bastante interessante. Onde a pastora Josi e a Nadi veio no podcast, a gente bateu um papo interessante. Elas conversaram sobre as pessoas na casa de recuperação. Elas fazem um trabalho lindo, vale a pena conhecer. Vai lá, seja um voluntário no trabalho. E hoje estamos aqui com a Flávia. Olá, Flávia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A Flávia vai vir contar um testemunho lindo, maravilhoso, que ela teve um recomeço com o Senhor, onde ela passou um processo. Vamos orar agora neste momento para que Deus ilumine essa conversa, esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, que o Senhor venha nos iluminar. Pai, que essa palavra chegue nos corações das pessoas que estão aflitas, angustiadas, precisando, Senhor, ouvir de Ti, Senhor, uma palavra de conforto, ou mesmo, Senhor, ouvir de Ti, Senhor, um sermão, porque às vezes precisamos, sim, Senhor, ouvir um sermão do Senhor, para que muitas das vezes precisamos acordar e tomar a direção da nossa vida. Amém. A Flávia vai estar aqui neste momento contando sobre o testemunho dela e eu creio que vai impactar o seu coração. Amém, tudo bem, pessoal? Como ela falou, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe a hora que o pessoal vai estar assistindo, né? Eu vim aqui hoje contar um pouco para vocês que ainda não me conhecem sobre o processo que eu passei nesse último ano, né? Para vocês que não me conhecem, eu sou a Flávia, sou cristã, adoro ao Senhor, graças a Deus, pela graça de Deus, amo adorar ao Senhor, né? E eu passei por um processo muito doloroso nesse último ano, ainda estou em fase de recuperação e de tratamento, onde na verdade meu tratamento vai iniciar agora. Tudo começou ano passado, quando começou a aparecer algumas manchas pelo meu corpo, que inclusive eu tô com uma mancha aqui agora. Se eu começar a mostrar meu corpo, você vai ver várias manchas, vários hematomas. Começou a aparecer alguns hematomas pelo meu corpo. E durante o período menstrual também, Liliane, o meu fluxo menstrual aumentou bastante, sangrava muito. Então eu fui buscar ajuda profissional, né? Fui até um ginecologista e eu contei para ele o que estava acontecendo. Ele falou da seguinte maneira para mim, que o fluxo menstrual ter aumentado era devido a eu ser uma mulher laqueada e que os hematomas era devido ao estresse. Então eu acreditei nisso, né? Eu acreditei nisso e continuei. Isso foi em outubro do ano passado. Quando foi em dezembro, eu comecei a sentir muita fraqueza, não conseguia limpar uma sala como essa, começava a falar, não conseguia falar sem pausar, sem ficar ofegante, eu não conseguia. E quando foi em janeiro, foi assim o ápice assim, da fraqueza. Muitas pessoas começaram a dizer assim, nossa, você tá amarela, você tá anêmica, você tá assim. Só que assim, acontece algumas coisas na vida da gente assim, que a gente não dá muita atenção. E eu sou uma pessoa assim que eu sou muito empenhada no meu trabalho. Então eu ia pro trabalho, do trabalho para casa, da casa para a igreja. Eu não estava dando a importância que deveria estar dando naquele momento. E aí eu estava fazendo tratamento, né, odontológico, eu fui ao dentista e quando eu abri a minha boca, ele me assustou. Ele falou bem assim, você tá com anemia, pode procurar um médico. E eu comecei a chorar, saí da clínica odontológica chorando, liguei pro meu esposo, falei, amor, eu não tô bem, amor. O médico falou que eu tô com anemia. Por conta própria, eu fui até um laboratório aqui da cidade, fiz um exame de sangue, fiz um hemograma completo, que para fazer hemograma de sangue completo, gente, hemograma completo, não precisa ter pedido médico, tá? Então, se você já está se identificando aí com algum sintoma de fraqueza, a gengiva sem sangue, porque a gente nota quando tá muito amarelado, né? Já pode procurar o laboratório aí. Fui no laboratório, falei que eu precisava fazer um hemograma completo, e fiz isso pela manhã. Quando foi umas 10 horas da manhã, a bioquímica me ligou, falou assim, você tá fazendo algum tratamento médico? Eu falei assim, até agora não, mas o que aconteceu? Porque eu já queria saber o que estava acontecendo. Ela falou assim, não, eu preciso que você venha aqui e repita o exame. Aí eu falei, tá bem, vou ir. Fui lá, eu falei, mas eu já comi, né? Que a gente pensa que precisa estar em jejum. Ela, não tem problema, pode vir aqui, repetir o hemograma. Você fala que foi eu que pedi para me dar uma atenção maior e saiu o resultado hoje. Eu falei, tudo bem. Para quem não sabe, o normal das nossas plaquetas, da numeração normal,
até onde eu aprendi, é de 150 mil a 450 mil. Se tiver a mais, tá errado. Se tiver a menos, também tá errado. Então, ela me ligou à tarde, acho que eram as 4 horas da tarde. Ela me ligou e falou, Flávia, eu preciso que você venha aqui pegar o resultado do seu exame. E eu fiquei muito assustada, né? Falei, o que aconteceu? Ela falou, eu preciso que você venha aqui, pega toda a sua documentação na sua casa, se você não tiver com sua documentação, e vá até o UPA. Você precisa ir urgentemente para o UPA. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não posso te falar porque eu não sou médica, mas assim, deu uma alteraçãozinha aqui no seu exame. Essa alteraçãozinha, as minhas plaquetas, que o mínimo é 150 mil, estavam em 20 mil. Eu saí de lá, falei com meu esposo, fui direto para o UPA. Lá no UPA, gente, eu fiquei internada 4 dias ou 5 e de lá eu fui direcionada para o hospital lá da Lions, que é o hospital aqui de Rondonópolis também, lá na Lions. E foi muito difícil, porque lá no UPA, todo dia é um médico diferente. Eles passam às 7 horas da manhã. E todo dia eu precisava repetir a história. Por que você está aqui? Ah, eu tô aqui porque começou a aparecer umas manchas, porque isso, porque senti fraqueza, minhas plaquetas tá baixa. Teve um dia que eu tava tão assim que eu falei, vou repetir de novo. Gente, não é fácil. Não é fácil você estar num lugar, todo dia alguém vem com um possível diagnóstico diferente. Até que começaram a dizer assim, preciso que você faça tal exame, preciso que você faça tal exame. E tipo assim, tem uma equipe ali para te atender, mas ninguém conseguia me dar um diagnóstico. Eu precisava de um diagnóstico, a minha família precisava de um diagnóstico, eu estava inquieta, mas assim, em nenhum momento eu culpei a Deus. Porque muitas vezes na nossa vida, qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus. É falar por que está acontecendo isso comigo. Porque assim, por mais que os meus exames eram muito ruins, o resultado do meu exame era muito ruim, para mim, eu não tinha nada. A única coisa que eu tinha era fraqueza. Eu não sentia dor. Eu comecei a todo dia fazer hemograma, todo dia. Às vezes era mais de uma vez por dia para acompanhar a plaqueta. Resumidamente, começaram a me furar constantemente. Teve dias lá no UPA mesmo, nem cheguei no outro hospital. Lá no UPA mesmo teve dia que não saía sangue da minha veia. Elas achavam a veia, puxavam e não saía sangue. Teve que furar na minha virilha. Desesperador, a pessoa falava assim, olha, não tá saindo sangue, eu vou precisar furar a sua virilha. Eu, como assim a minha virilha? Não, vai enfiar a agulha aqui para tirar o sangue. Eu com muito medo, né, de sentir dor, mas nesse dia eu não senti dor, né, foi bem tranquilo. Lá no hospital, lá no UPA, me deram um possível diagnóstico de púrpura, né? A púrpura, ela é uma doença autoimune, que não tem cura, só tem tratamento. E lá no UPA comecei a tomar corticoide. Corticoide, para quem não sabe, causa uma alteração terrível no nosso organismo. Tem pessoas que perdem peso e tem pessoas que ganham peso. Só que lá no UPA eu estava tomando uma dose bem pequena de corticoide, né? Eu entendi, pelo que a hematologista me explicou, que você toma a dose de corticoide de acordo com o seu peso. Só que lá no UPA eu comecei a tomar uma dose bem baixa, né? Porque acredito que é porque era suspeita. E quando você é internada, quando eu fui internada, eles foram indo por eliminação. Por eliminação. Podia ser mioma, pode ser isso. Então eu comecei a fazer vários tipos de exame. Além de hemograma, comecei a fazer ultrassom, fiz aquela ultravaginal, fiz ultrassom dos rins para saber se estava tudo certo. E constantemente, devido a várias medicações que a gente vai tomando, tem que fazer um exame periódico para ver se o fígado está funcionando normalmente, se o rim está funcionando normalmente. De lá do UPA, fui transferida para o Hospital da Lions. Lá no Hospital da Lions eu gostei de ser transferida para lá, porque lá eu ficava num quarto só para mim, porque a minha imunidade era muito baixa. Aí o ponto negativo de ter ficado no Hospital da Lions, eu não podia ver ninguém. Lá era só a enfermeira, o pessoal da limpeza e a médica. Eu não podia ir para o corredor, eu tinha que ficar trancada no quarto, não podia ver meus filhos, eu não podia ver meu esposo. E é interessante que lá no Hospital da Lions, para quem conhece lá, tem um corredor que tem um vidro, né? Porque lá antes era um hotel, tem um vidro e do vidro você vê a rua. E um dia, quando eu fui liberada para começar a andar pelos corredores, eu vi que dava para ver a rua.
E como eu tinha o telefone, eu avisei meu esposo. Falei, ó, tem um vidro aqui que você podia vir aqui pra me te ver. E aí ele começou a ir lá e logo cortaram. Também já não podia ver ele nem pelo vidro. Mas foi um processo bem difícil, bem doloroso. Lá no Hospital da Lions também não tive diagnóstico. Eu precisava de uma consulta com hematologista. Aqui em Rondonópolis não tinha hematologista que atendia pelo SUS. Começamos a mover aí várias pessoas, recebi como doação, né, como oferta na minha vida, o dinheiro para mim ir até Cuiabá e pagar a consulta. Então a ambulância me levou, eu paguei a consulta com a hematologista. Quando chegou lá na hematologista, ela falou assim, olha, pode ser púrpura, porque tudo pode ser. Tudo pode ser. E eu falei assim, mas eu não vim aqui para saber o que pode ser. O que pode ser, eu tô ouvindo lá, eu quero saber o que eu tenho. Eu vim aqui para saber o que eu tenho. Ela falou, Flávia, não é assim que funciona. Porque a gente quer assim, ó. A gente não quer esperar. Não quer esperar com paciência no Senhor. E a gente não quer esperar de jeito nenhum. A gente quer saber. E quando eu voltei de lá, voltei com a receita que aumentou a minha dose de corticoide. Foi para, se eu não me engano, 50 ou 60 miligramas de corticoide. E foi assim, foi difícil, foi um período difícil. Só que a todo momento, Liliane, eu declarava que, independente do diagnóstico, eu ia continuar dizendo que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. Eu não ia questionar Deus, eu não ia, culpar Deus. Mas por que, Deus, se eu te louvo? Por que, Deus, se eu estou na tua presença? Por que, Deus? Por que? Não, eu não disse isso. E aconteceu uma situação, nos meus primeiros dias que eu estava lá no hospital da Lions, que se levantou algumas pessoas, assim como na vida de Jó, sabe, quando Jó estava passando por aquelas coisas que as pessoas começaram a falar, confessa teu pecado, aconteceu na minha vida também. Aconteceu na minha vida. E eu falei assim, mas eu não estou em pecado, eu não estou fazendo nada. Minha vida é da casa para a igreja, para o trabalho, não estou fazendo nada de errado. Eu não falei para ninguém isso que eu vou falar aqui para você agora, eu não falei nas minhas redes sociais, eu vou falar para você. Eu e meu esposo, hoje nós somos casados, tudo certinho. E na época, a gente não tinha legalizado ainda o nosso casamento no cartório. Não porque nós não queríamos, não era por isso. É porque existia algo na minha vida que ainda não dava para casar no cartório. O meu documento não estava certo para casar no cartório. Eu já era divorciada. Eu tive outro relacionamento anterior, eu era divorciada, mas o meu nome no meu documento, na minha certidão de divórcio, né, não estava certo. E para me casar com meu esposo, oficializar o meu casamento, eu precisava organizar isso. E desde quando eu me reconciliei, porque quando eu engravidei da minha filha mais nova, de 2 anos, quem me acompanha já sabe, eu me afastei da presença do Senhor. Eu parei de ir para a igreja, fiquei parada, estagnei, estacionei. E quando eu reencontrei meu esposo, porque na verdade a gente já tinha se conhecido há 15 anos atrás, lá em Paranatinga, onde eu morei há algum tempo, quando nós nos reencontramos, começamos um relacionamento, eu convidei ele para ir para a igreja, ele foi, por livre e espontânea vontade. Quando eu me reconciliei com o Senhor Jesus e ele aceitou Jesus, eu falei, olha, um lar sem Deus não é lar. Só existe paz num lar se Deus está nele, se não está, não tem paz. E isso eu tenho em mente, então eu falei isso para ele e a gente começou a falar sobre casamento. Só que quando a gente ia dar o nosso nome para a gente casar, existiu esse empecilho no meu documento que não estava com o meu nome certo. Eu tive que entrar com ação na justiça. Isso ninguém sabe, tá? Isso ninguém sabe. Porque as pessoas, elas só sabem, elas só falam daquilo que elas veem. Porque a gente não vai chegar na rede social falando aquilo que as pessoas não precisam saber. Eu não preciso chegar na minha rede social, que é o lugar onde eu me exponho mais, que você sabe, e falar assim, olha gente, eu quero casar com meu esposo, mas eu não casei ainda, porque meu documento está errado. Eu não preciso falar isso. A minha vida, quem tem que saber é Deus, entendeu? E como a gente não tinha conseguido legalizar isso, as pessoas começaram a colocar isso como por isso você está aí. Mas realmente as pessoas julgam muito, né, Flávia? Eu passei também um processo que ainda estou num processo, ainda que eu falo que eu estou num recomeço com Deus, ainda estamos recomeçando algumas coisas que só eu e Deus sabe.
que nem você falou da sua rede social. Sim, eu te acompanho já tem um tempo. Te chamei também para contar o seu testemunho porque eu achei muito lindo, bastante interessante. E as pessoas julgam. Às vezes ela até inventa, não sabe? Inventa para falar da sua vida. Para falar da sua vida, as pessoas inventam. Mas continua. Olha, e nesse dia, eu lembro nesse dia, porque assim, nem todo mundo fala de maneira sábia. E eu entendo que muitas coisas veio para me confrontar. Porque, eu vou explicar uma coisa para você, Liliane, e para vocês que estão nos assistindo. Existem propósitos em que nós oramos e a gente fala, Deus, o Senhor sabe que tá difícil, faz alguma coisa. E a gente esquece, a gente deixa de orar. A gente deixa de orar. E não é porque eu entreguei no altar do Senhor, é porque eu deixei de orar. Falei, Deus, é o seguinte, o Senhor sabe que eu não casei com meu esposo ainda, a gente não oficializou nosso casamento por causa desse processo aí. Então me ajuda nisso. E de vez em quando eu lembrava, eu orava. Só que quando eu estava no hospital, minha irmã... Aí você foi lá, orou e clamou e... Eu entrei num propósito dentro do hospital com meu esposo. Nossa, que lindo. Eu entrei num propósito dentro do hospital com meu esposo. Eu liguei para ele e falei, olha, Adriano, eu acabei de ouvir isso e isso e isso. E você estava passando por uma situação difícil. Nós somos mulheres, então somos muito frágeis das vezes. As pessoas falam que não, né? Que não somos frágeis, mas somos frágeis. Frágil, sensível. Sim, somos Às muito. vezes as pessoas me olham por fora assim, porque às vezes eu tenho um posicionamento, meu tom de voz e tudo mais, né? Mas eu sou uma pessoa frágil. Eu tenho medo de rejeição, Liliane. Se eu chegar num lugar onde eu precisar falar com você, eu ver que você não... Tipo assim, fez assim comigo, eu já falo, nossa, ela não gostou de mim. Eu sou assim, meu Deus do céu. E nesse dia, sabe? Eu falei, olha, Deus, eu vou falar uma coisa pra você que tem gente que não tem coragem de falar. Eu falei, Deus, é o seguinte, se eu tô passando por isso, eu tô aqui nesse hospital internada por causa de uma coisa que não depende de mim, eu pago o preço. Eu pago o preço porque não depende de mim não, Deus. Eu dentro do quarto, sentada na minha cama e olhando pro céu e orando. E chorando, não era orando não, eu tava chorando e clamando. Deus, não depende de mim. Aquele documento tá travado lá, não depende de mim. Depende do juiz. Depende do juiz. E eu peguei e liguei pro meu esposo. Falei, a partir de agora a gente vai fazer um propósito aqui. Porque a gente não oficializou nosso casamento. Então a gente não vai ter nada que um casal tem, que vocês estão me entendendo, enquanto a gente não casar no papel. Você topa, Adriano? Eu topo, amor. Nossa, eu topo. Que lindo, hein? Você São topa? poucos, viu? Ele falou, eu topo. Falei, mas é de verdade, viu? Não é porque eu tô no hospital que eu tô falando isso, não. Quando eu sair, vai ter que continuar. A gente vai ter que estar em santidade, Adriano. Ele falou, amém, amor. Se for pra gente parar de passar por esse tipo de situação, porque eu chorei muito, né? Ele falou, eu aceito. Falei, tudo bem. E aí eu comecei a orar direcionado. Eu comecei a ter orações direcionadas em cima daquele propósito. Eu peguei e liguei pro meu advogado e falei, bem assim, eu quero saber onde que tá o documento, eu quero saber onde que tá travado esse documento. Ele falou, tá na mesa do juiz. Falei, então tá bom. Eu falei, Espírito Santo de Deus, vai até a mesa do juiz, pega esse processo que tá embaixo, coloca por cima e faz o juiz assinar. Minha irmã, em uma semana, o juiz assinou, o processo foi para Poxoréu, o cartório deu baixo no que precisava dar, voltou meu documento com meu nome certinho, eu já podia dar o nome no cartório para casar. Nossa, que lindo, Flávia. E aí eu só esperei sair do hospital. Quando eu saí do hospital, acho que na segunda semana, porque eu ainda tinha muita fraqueza, na segunda semana eu fui com meu esposo no cartório pra gente dar o nome, pra gente oficializar o nosso casamento. Então assim, pra quem disse que eu estava ali porque faltava um papel assinado, o papel está assinado. Sim. Falaram que você estava em pecado, né? Sim. Porque você não estava casada e não estava... Isso, falaram que aquilo ali era a consequência do meu pecado. Eu sei, eu tenho entendimento que tinha uma brecha aberta ali. Eu tenho entendimento disso. Por mais que muitas pessoas falam pra mim que não, eu sei que ali tinha uma brecha. Por mais que eu estava andando certinha e por mais que a gente quer andar certo,
Sabe? Existe alguma coisa que o Senhor quer de nós. Às vezes o que Deus cobra de mim, Ele não vai cobrar de outra pessoa. Mas de mim Ele precisa que eu ande dessa maneira que Ele quer que eu ande. A gente tava falando antes de gravar que cada um passa por um processo diferente, né? Cada ser humano tem um processo com Deus decorrer conforme Ele planejou. Conforme Ele planejou. Eu desviada. Reencontrei o Adriano, que é o meu esposo. E hoje eu sou uma mulher realizada. Meu casamento é uma bênção. O meu casamento é uma bênção. Tem gente que fala assim, não fica falando muito do seu casamento não, viu? Porque as pessoas, elas sempre têm inveja. O meu casamento é uma bênção. O meu esposo é uma bênção. Quem te deu foi o Senhor. Exatamente. Então, se Ele deu e Ele selou, não tem inveja, não tem olho gordo que vai fazer. Foi complicado entender, sabe, o querer de Deus. Porque assim, nesse momento, falando sobre essa etapa, foi muito doloroso, mas quando eu fiz o compromisso com Deus, fiz o propósito com Deus, fiz o propósito com meu esposo diante do Senhor, tudo fluiu, porque eu comecei a orar direcionado. Então eu quero dizer para você, se você tem algo na sua vida que você quer que aconteça, começa a orar direcionado. Começa a orar direcionado. Não tem como você falar, Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, amém. Não, o Senhor quer ouvir de nós. E eu aprendi uma coisa, que a gente tem que orar citando também a Bíblia. Eu acho engraçado porque esses dias veio uma irmã aqui mesmo, nessa sala, cenário novo, né? Se vocês podem ver, o cenário novo. A gente estava gravando na outra, mas eu preferi vir para este cenário, onde eu já tinha falado com Deus e Deus tinha me dado a certeza que seria aqui neste cenário novo. Uma irmã veio, e nessa cadeira que você está sentada aí agora neste momento, ela diz que a gente tem que orar conforme está escrito na Bíblia, porque o Deus que fez na Bíblia é aquele que cumpre na nossa vida hoje. Exatamente, é o que cumpre. E, enfim, falando sobre casamento, é isso. Glória a Deus e aleluia. Sou feliz e graças a Deus está tudo certinho. Continuando, quando eu saí do hospital, eu saí ainda sem diagnóstico, viu? Saí do hospital ainda sem diagnóstico, fui para... Bem na época que eu saí, Liane, destravou assim o SUS para mim, destravou as coisas do SUS. Eu consegui minha consulta no Hospital do Câncer e consegui também a biópsia, né? Eu tinha um pedido de biópsia da medula. Então, quando eu saí do hospital, as coisas começaram a se destravar também. Quando eu saí do hospital, eu precisei que eu comecei a fazer consulta com a hematologista aqui no particular, aqui na cidade, porque ainda não tinha saído a consulta com a hematologista pelo SUS em Cuiabá. Então, o que começou a acontecer? Eu estava sem salário, eu estava sem dinheiro de INSS, porque ainda não tinha tido perícia, não tinha liberado dinheiro nenhum. Então, eu comecei a ver o agir de Deus também na minha vida financeira. Eu lembro que teve uma irmã que falou bem assim para minha mãe: ô irmã Rita, eu tenho essas tapoeiras aqui, eu posso doar para a Flávia fazer uma rifa para arrecadar o dinheiro que ela precisa para fazer o exame. Porque a minha hematologista daqui da cidade, ela pediu para que eu fizesse não é biópsia da medula não, para coletar o líquido da medula óssea para fazer um exame. Para você ver, né? Deus usa as pessoas mesmo na nossa dificuldades. Ele usa para nos ajudar. Exatamente, foi isso que aconteceu. Eu lembro que eu precisava arrecadar, Liliane, R$ 2.900 só para me ir lá na CEDI para fazer o exame, para eles darem o diagnóstico. Mais R$ 900 para a médica ir lá e colher o líquido da medula. Era isso que eu precisava. E eu lembro que quando a minha mãe falou, olha, a irmã Elizabeth tem umas tapoeiras que ela vai te doar para fazer uma rifa. Falei, ô mãe, fala pra ela que obrigado, mas não precisa não. As pessoas não vão comprar. Aí a irmã Elizabeth doou tapoeira. Você não acreditou, né? Eu não acreditei. No começo. Eu não acreditei. Eu falo assim, às vezes é isso, né? Às vezes Deus tá com as nossas bênçãos ali, pronto para entregar, mas não, a gente prefere questionar do que se entregar, porque às vezes Deus só quer que a gente se entregue, que a nossa fé seja elevada, que a gente coloque em ação aquilo que a gente fale, né? Sim. É isso que Deus quer ver da gente. E eu lembro que quando eu estava internada, eu preparei meu psicológico para
qualquer diagnóstico. Todo mundo perguntava se era leucemia. E eu estava preparada para qualquer diagnóstico. Eu falava assim, Deus, independente do diagnóstico, eu vou continuar te adorando. Onde eu tiver força para ir, eu vou, independente do diagnóstico. Quando foi feita essa rifa, eu precisava desses 2.900. Eu fiz a rifa para arrecadar só R$3.000. Em menos de 24 horas. A gente só vê o tamanho do amor de Deus nesses momentos, assim, parece, sabe? Não é nem do amor de Deus que eu quero dizer das pessoas. Eu não tinha noção de como eu era querida, entendeu? Eu não tinha essa noção. E quando, em menos de 24 horas, eu tinha R$5.000 na minha conta, eu entendi. Deus é maravilhoso. Eu lembro que eu falei assim, Deus, obrigada, mas assim, eu quis agradecer as pessoas, né? Falei, gente, muito obrigada por todos vocês que ajudaram. Você foi lá no Facebook, agradeceu. Eu acompanhei a sua história. Eu ficava orando, às vezes eu te apresentei em algumas orações, não vou ser hipócrita falar que todas não. Eu te apresentei sim, todas as vezes que eu orava, eu lembrava de você, te apresentei. E eu vi que Deus fez um agir muito lindo assim na sua vida financeiramente. Eu falava, gente, naquele dia de 24 horas, eu falei, 24 horas, eu tinha mais de R$5.000 na minha conta. Começou a cair Pix que eu não sabia de onde, que até hoje eu não sei de onde veio. Eu lembro que uma irmã que eu conheci num grupo de WhatsApp há muitos anos atrás, pelo Instagram, ela falou, Flávia, vou mandar uma oferta para você. Ela me mandou R$300. Ela nunca me viu pessoalmente. Eu lembro que uma amiga minha de infância, o nome dela é Cássia, ela mora em outra cidade, acho que é Dom Aquino, eu não sei, na verdade, onde ela mora. Eu lembro que ela falou, amiga, eu vou te mandar um dinheiro. Ela mandou R$500. Eu recebi muito Pix de 100, de 200, de 50, de 30, de 10, de 20. Eu recebi Pix, eu lembro que na época eu fiz o Pix premiado de R$15. Eu recebia R$20, a pessoa falava assim, ó, eu te mandei R$20, não precisa marcar meu número. E a outra pessoa comprava o número. Por isso que em menos de 24 horas tinha mais de R$5.000 na minha conta. E eu peguei e eu falei, nossa, que perigo, né? Que perigo. Eu tenho R$5.000 na minha conta e as pessoas me deram porque elas viram que eu pedi, que eu precisava. E hoje muita gente, até hoje tem gente que, porque até hoje, quem me acompanha sabe que até hoje eu faço Pix premiado, mas hoje não é para minha saúde. Não é para minha saúde. Hoje eu faço porque eu comecei a empreender com a Tupperware. É importante você falar também que isso é importante, o que você falou, que você foi sincera agora neste momento que você não faz mais pela sua saúde e sim pela Tupperware que você está trabalhando. Porque eu vi a Tupperware como uma porta que Deus preparou para mim, entendeu? Uma porta financeira, porque quando eu não tinha nada, quando eu não tinha salário, quando eu não tinha dinheiro de INSS, eu nunca atrasei meu aluguel. Eu e meu esposo, nós dois trabalhamos, graças a Deus meu esposo faz excelente papel de provedor da casa, mas eu também tenho as minhas responsabilidades financeiras dentro da nossa casa. Nunca deixei de honrar com nada, do que eu tinha mesmo antes de ficar doente, depois, durante e depois e hoje, continuo cumprindo com aquilo que eu e meu esposo organizamos dentro da nossa casa. Deus supriu tudo. Nunca o cara, o dono da casa que a gente aluga, ligou e falou assim, olha, é o seguinte, já tem 30 dias que seu aluguel está atrasado, tem 20 dias que seu aluguel está atrasado, tem 10 dias que seu aluguel está atrasado. Nunca aconteceu. Sempre honrei, sempre paguei antes, sempre. Deus continuou sendo fiel. Aquilo que está dito ali em Malaquias 3, onde Deus vem falando dos dízimos e das ofertas, que quem é fiel, ele é fiel e pode fazer prova dele, o Senhor cumpriu na minha vida. Eu falo isso lá na minha igreja, seja fiel no dízimo. Porque no dia que você estiver passando por alguma necessidade, você vai falar, ai Deus, lá na Bíblia, na tua palavra está escrito isso, isso e isso. Agora, se você não dizima na casa de Deus, que é onde você precisa dizimar, para que haja mantimento da obra do Senhor, você vai questionar a Deus o quê? O que você vai falar para Deus? Você não tem nem cara para chegar diante de Deus para falar alguma coisa. A única passagem na Bíblia que eu conheço, eu não conheço a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas a única passagem na Bíblia que eu conheço, onde fala que a gente pode fazer prova de Deus é essa. Enfim, né? Quando eu fiz mielograma, o resultado foi de câncer no sangue, né? Foi assim, na hora assim, ela falou bem assim, o resultado foi uma síndrome mielodisplásica, o tratamento é feito no Hospital do Câncer. Aí eu e meu esposo, né? Eu falei assim, mas por que vai fazer o tratamento no Hospital do Câncer se não é câncer, né?
É síndrome mielodisplásica. Aí ele falou assim, então, doutora, é um tipo de câncer, né? Ela, sim, é um câncer no sangue. Aí eu firmei assim, né? Meu olho encheu de água, eu segurei para não chorar. Mas foi isso, o resultado foi câncer no sangue. Como eu te disse, começou a destravar os outros exames que eu precisava fazer, né? Fui para o hospital do câncer, fiz a biópsia da medula, que é um exame muito doloroso, muito dolorido. Não desejo para ninguém um exame desse, porque não tem anestesia que pega em osso e precisava cortar um pedaço do meu osso aqui da medula. Quando saí, aí tá, com 30 dias saiu o resultado, todo mundo esperando, naquela expectativa, todo mundo aguardando para saber o que era. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital do câncer em Cuiabá, quem foi comigo foi o meu esposo novamente para ver o resultado. Eu lembro que quando eu cheguei no hospital do câncer, lá em Cuiabá, o Espírito Santo de Deus, ele me fez lembrar de um louvor que eu tinha ouvido há muitos anos atrás, onde diz assim: o médico errou quando disse que o câncer está em você e que em pouco tempo você vai morrer. Mas ele se enganou porque Jesus te curou. E eu falei assim pro meu esposo, nossa, lembrei de um hino assim, assim. E glória a Deus, né, amor? Tomara que o médico tenha errado mesmo. Nossa. Quando nós chegamos na sala da médica, que ela foi falar sobre o resultado da biópsia da medula, ela falou, olha, Flávia, a partir de agora o seu tratamento não é mais aqui no Hospital do Câncer, porque não é câncer o que você tem. Eu lembro que na hora meu esposo deu uma encostada na parede, ele estava de pé, assim, ao meu lado, deu uma encostada na parede, começou a mandar mensagem no grupo da família, no grupo da igreja, né, e foi uma alegria muito grande. Então, assim, desde aquele dia, o meu tratamento ele está sendo no Hemocentro de Cuiabá, né? Eu preciso ir lá periodicamente, a cada 30 dias, vivo fazendo hemograma, né? O que você sente hoje, Flávia? Fraqueza, tontura, não consigo fazer faxina na minha casa. Se tem algum dia que eu acordo disposta e começo a fazer, quando eu paro, eu fico 2 dias ruim. Igual eu tô falando com você aqui, mas já começou a me dar tontura, né? Porque eu tô falando bastante. Eu acompanhei o seu tratamento, né? Repito, falar isso novamente. E eu ficava torcendo, né? Que não seria porque você tem 3 crianças. E eu pensava nas suas crianças, eu falava, meu Deus, eu perdi a minha mãe muito cedo. E eu sei quão é dolorido não ter uma mãe por perto para estar nos auxiliando, nos apoiando. Até hoje eu sinto muita falta dela, né? Algo que é uma ferida que tá aqui e nunca vai preencher, nunca vai cicatrizar. Você falando sobre a perda da sua mãe, sobre ter pensado nos meus filhos, eu lembro que lá no hospital teve um dia que eu comecei a maratonar os salmos, né? Eu lembro que teve um dia que eu encontrei um versículo, se não me engano é Salmo 115, 17, onde diz assim, os mortos não te louvam. Eu comecei a declarar isso no hospital. Falei, Senhor, os mortos não te louvam, para que o Senhor não me levasse. Sim. Porque até então eu não tinha diagnóstico, eu não sabia o que Deus queria com aquilo ali. Se eu ia sair com vida, se eu ia morrer. Eu fiz até um vídeo de despedida pro meu esposo, você acredita? Num desespero, assim. Porque como eu disse, eu sou muito feliz assim, no meu casamento. Então eu tinha muito medo de eu morrer e meu esposo ou sair da presença de Deus, ou achar uma esposa que não fosse tratar ele da maneira como ele deve ser tratado, sabe? Então eu me preocupava muito com isso. Enfim, quando hoje meu tratamento é feito no hospital, lá no Hemocentro, né? Meu tratamento é feito hoje no Hemocentro. A cada 30 dias eu vou lá, faço exames. As minhas plaquetas nunca normalizaram, nunca foram para 150 acima. Durante esse período eu já fiz transfusão de sangue, transfusão de plaquetas e nunca normalizou. Mas agora vai começar o tratamento. Agora já peguei todas as medicações, todos os remédios e vai começar o tratamento agora. Então, de agora para frente que a gente vai saber o que vai ser desse diagnóstico, que é aplasia grave de medula óssea. Esse é o diagnóstico. Sim, mas foi um recomeço para você, né? Tudo isso foi um recomeço, um processo que você passou com Deus e você tá aqui contando o seu testemunho desse recomeço. Foi um recomeço total, porque assim, quando você passa por uma experiência dessa, você nunca mais é a mesma pessoa. Eu lembro que no hospital eu tive um relacionamento assim com o Espírito Santo muito lindo. Eu lembro que eu ganhei um livro de uma pastora, o nome dela é pastora Alessandra, lindo, um livro muito lindo. E eu li o livro e o Espírito Santo falava comigo e eu chorava lendo o livro. Então assim, isso
dessa sensibilidade com o Espírito Santo, eu sempre fui muito assim, sensível ao Espírito Santo. Mas quem não tem essa sensibilidade com o Espírito Santo não sabe o que está perdendo. Então, assim, isso que aconteceu na minha vida, esse testemunho, eu fui presenteada com esse testemunho. Através disso que aconteceu na minha vida, portas têm sido abertas para que eu vá testemunhar. O seu podcast vai começar. Sábado que vem eu vou num culto de mulheres, onde eu vou lá para testemunhar, para louvar e testemunhar. Eu também já participei de algumas tardes de oração, onde eu levei meu testemunho. Através disso, pessoas também foram impactadas. Então, esse é o motivo para o qual eu fui chamada. Falar do amor de Jesus, falar do que Deus fez na minha vida. O Senhor escreveu uma nova história na minha vida. O Senhor fez uma nova história. Foi um recomeço lindo, onde Ele te provou realmente que Ele está ali do seu lado. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está passando por essa luta, para quem também não encontrou ainda um diagnóstico, que você venha deixar uma mensagem, uma palavra de Deus para essa pessoa que está precisando neste momento. A primeira coisa que eu quero dizer para você é: tenha fé em Deus. Quando eu estava internada, eu sabia que eu poderia morrer. Então, hoje o que nós temos que ter é a certeza da nossa salvação. Porque eu falei assim para o Senhor, eu falei: se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Se eu morrer, eu sei para onde eu vou. E até hoje, se eu morrer, eu sei para onde eu vou. Então, assim, se você está passando por um processo onde você não sabe o seu diagnóstico, ou às vezes não é nem na saúde, né, Liliane? Às vezes a pessoa está ali com o casamento desabando, ou já desabou. Ora, creia no Deus que faz milagre. O nosso Deus é o mesmo Deus que levou o povo, tirou o povo do Egito e levou para a terra prometida. É o mesmo Deus que fez com que Ana gerasse um filho. É o mesmo Deus que curou o paralítico. É o mesmo Deus que, sabe, que fez tudo. Tudo isso que você lê na Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele é o seu Deus, Ele é o meu Deus. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus forte e poderoso entre as nações. Às vezes a gente está vivendo em um ambiente, um período, infelizmente eu digo, em que as pessoas têm olhado Deus como uma pessoa. Tipo assim, não, Deus não é uma pessoa. O Espírito Santo de Deus, ele é nosso amigo, mas Deus não é uma pessoa. Deus é soberano. O Senhor, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode escrever uma nova história para a sua vida. Não está acabado. Seu esposo deixou você em casa, você está divorciada, não acabou. Eu encontro muitas mulheres que passaram por um processo de separação e divórcio e que elas têm vergonha de voltar para a igreja. Não acabou. Deus tem um novo recomeço. Deus tem um recomeço para a sua vida. Deus tem um recomeço para você. Não abandona Jesus porque você foi abandonada. Não abandona Jesus porque te caluniaram. Não abandona Jesus porque você recebeu um diagnóstico terminal. Eu conheci uma irmã que ela recebeu um diagnóstico de câncer agora, depois do meu diagnóstico, depois que Deus mudou o meu diagnóstico, ela recebeu o diagnóstico de câncer de mama. Ela começou a fazer a quimioterapia, a radioterapia, ela não fez nem 20 sessões, pelo que eu sei. Ela foi curada. Que bênção. O Senhor curou ela. Nossa, que lindo. Quem recebe diagnóstico de câncer já está esperando a morte bater na porta ali e vir te buscar. A gente tem que acreditar que o mesmo Deus que operou aqui na Bíblia é o nosso Deus hoje. É essa mensagem que eu quero deixar para você. E não abandona Jesus, porque se eu tivesse colocado a culpa em Deus, saído da igreja e deixado Deus de lado, eu não tinha recebido o que eu recebi. Sim. Eu não estava vivendo o que eu estou vivendo hoje, que é o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida. Amém. A gente está chegando mais ao fim de um podcast. Eu quero te agradecer. Você que está assistindo, você que assistiu os outros, continua nos acompanhando, segue as nossas redes sociais. Também quero agradecer os apoiadores, que é a Rio Vermelho TV, assim também como a Rio Vermelho Comunicação, que está fazendo esse podcast, está direcionando. A Flávia também tem um esposo dela, se vocês precisarem de pessoas para mexer com climatização. Flávia vai falar só um pouquinho rapidinho pra gente. O meu esposo, ele trabalha com climatização, né, ar-condicionado, no caso, segurança eletrônica. O meu esposo, ele é maravilhoso, ele sabe fazer um monte de coisa, né? E como o Senhor colocou a Tupperware durante esse período na minha vida, hoje eu empreendo com a Tupperware. Então você que quer ter uma renda extra, empreender com a Tupperware, fala comigo. Você que quer adquirir os seus produtos da Tupperware, também pode falar comigo. Sim, a gente vai estar deixando os números dele aqui no rodapé, no contato. Quero pedir para você curtir, compartilhar, convidar amigos,
chamar parente. No próximo podcast a gente vai ter uma pregação de uma moça que vai vir dar uma palavra. Eu quero agradecer todo mundo que está interagindo na página, estou muito feliz com a interação de vocês e obrigado, até o próximo podcast.